E aí, gente, a Nenção é esse aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, que é sobre direito digital. Brevemente, né? Digital em games. Isso tem a ver com economia sintética, que a gente estava estudando na outra aula. E tem um curso na Universidade de São Petersburgo. Tem como você fazer. Assim, tem que pagar o certificado para pagar. Pra pagar o certificado tem que pagar, mas eu fiz de graça, por exemplo. Só pra ver o conteúdo, né? Que é uma introdução à lei de videogames, uma perspectiva russa, né? Na Universidade de São Petersburgo. Eu fiz no openeru.edu. openedu.ru. Tipo, a São Petersburgo tinha cursos anteriormente na Coursera, né? Que é um site de curso, que é dos Estados Unidos. Depois da guerra da Rússia e Ucrânia, eles foram obrigados a sair de lá, do site. Eles criaram o próprio, né? Então, por exemplo, o primeiro curso que eu fiz de computação quântica foi da Universidade de São Petersburgo. Primeiro de todos. Assim, o segundo, na verdade. Teve outro também. Então, tipo, os cursos deles são extremamente bons. E esse daqui também é extremamente bom. Esse curso, né, fazer esse daí, me deu a ideia de escrever um livro chamado Leis em Mundos Virtuais. Pequenininho, acho que tem umas 120 páginas. É um livro estilo diálogo platônico. Por quê? Porque é mais fácil. Eu achei mais fácil de explicar dessa forma. Tem artigos acadêmicos e tal. E basicamente a ideia é ensinar sobre direito digital nesse ambiente de MMORPGs. Também escrevi outro chamado Uma Constituição para o Metaverso. Uma Constituição. Esses livros estão na. Vou deixar no primeiro comentário. Para o metaverso. Tá tudo na Amazon. Teve outro também que eu escrevi, que é Estrutura de Mundos Virtuais também, mas eu não vou colocar aqui. Esses dois são os únicos que eu escrevi sobre lei, sobre direito em MMORPGs, ou MMOs, ou jogos no geral. E é muito interessante esse tema. Esse curso, ele é inicial, mas ele já fala bastante coisa. O número de artigos acadêmicos nesse tema é relativamente amplo. Eu citei uma grande parte no curso sobre economia sintética do canal, que tá na descrição, no primeiro comentário também. Então, se você quiser ler, assim, os principais artigos, tem ali já. Mas o grande ponto é que esse tema ele é extremamente importante e relevante atualmente. Por várias razões, óbvias também. Então, o meu objetivo nessa aula é, ao menos, tentar exemplificar essa questão, né? Primeiro, breve história sobre games, né? Tem... Deixa eu tirar aqui. Uma história breve da breve, tá? Não vai ser algo muito complexo. Atari. Tem o Odyssey primeiro, né? Você tem o Atari. Depois você tem... Eu não vou por ordem cronológica, tá? Mas eu vou direto já depois pro Atari. O NES, né? Que é o Nintendinho. Kirby muito bom, no NES, por exemplo. Super Nintendo. Depois você tem alguns como 3DO. Não na ordem. Você tem Master System, que eu vou colocar só como MS. Você tem variantes, né? Mas depois eu já vou para a Sega Saturn, que foi meu primeiro videogame, por sinal. PlayStation 1, que destruiu o Saturn eventualmente. Era melhor de programar, mais fácil de programar, né? Era em C em vez de Assembly. Enfim, é bem mais simples. 3DO tinha a versão M1 e M2, ambas falharam. Bom hardware, péssimo software. Depois você vai ter N64, Nintendo 64. Tem o Sega CD também, né? Que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui, velho. Mas não tá na ordem, tá? Você tem o. Posteriormente, PS2, Dreamcast. Você tem outros posteriores, PS3, enfim. Assim sucessivamente. E outros que eu não coloquei aqui, né? Não coloquei o Odyssey, não coloquei CDI, enfim, da Philips, que falhou miseravelmente.
Não coloquei PC Engine, não coloquei vários aqui, mas aqui é só um resumo. Isso aqui é importante pra nós, porque acredite se quiser, o MMORPG não nasceu de uma bolha, apareceu do além. Teve uma etapas, né? Tem um artigo de mestrado é, sobre MMORPGs que eu vou deixar na descrição, que ele vai falar de como a origem de RPGs vem em Tolkien. Então você tem primeiro Tolkien, depois você tem Dungeons and Dragons, ou D&D, e depois o Dungeons and Dragons influenciou vários RPGs. De mesa para depois RPGs, do ponto de vista, principalmente no Super Nintendo, por exemplo, Final Fantasy, Dragon Quest, e etc, né? Então, isso aqui é importante porque a estrutura deles vai ser depois colocada online, quando criou a internet. Então, o MMORPG nada mais é do que você pegar um RPG e colocar online. Como o Ultima, por exemplo, que é um dos primeiros, assim, EverQuest. Então, um grande ponto é que a estrutura, porque a maioria deles, por exemplo, é alta fantasia, influência de Tolkien. Até a estrutura de personagens no Senhor dos Anéis lembra muito a estrutura de que você tem em RPGs. Como Record of Lodoss War também, que tem pra Dreamcast. Eu tô no começo, mas eu vou zerar um dia. Mas tem Record of Lodoss War no Dreamcast. É com base no... tem uma estrutura com base na história aí. É um RPG. Tu, tu tem uma inspiração muito forte em Tolkien. Muito. E o Tolkien tem uma inspiração muito forte em literatura anglo-saxônica, literatura nórdica. Enfim, algo nesse sentido. Eu escrevi um, um princípio econômico no volume 4, eu falei sobre economia de Senhor dos Anéis. Eu falei basicamente todos os livros de Tolkien, praticamente. Os principais, né? Mas enfim, não vem ao caso aqui. Então você tem RPGs, single player, né? Até você ter os MMORPGs em si, né? Que é Massive Multiplayer Online. É isso aí. Então, o que isso é importante, né? Quando a gente fala de direito digital, a gente tá falando sobre direito especialmente em num ambiente que é diferente do tradicional, né? Por isso o nome. E tem vários artigos nesse tema aqui específico, né? Por exemplo, um item, por exemplo, nesse contexto. Vamos supor que você tem um RPG. Você tem um item. Vamos supor que o valor dele é 5k. 5.000 reais. Bastante dinheiro, né? Se alguém te roubar 5.000 reais na rua, você pode ir pra polícia, certo? Vamos supor que esse item ele é roubado, né? Então ele é extraviado, você tem menos 5k por um hacker. Vamos supor, o cara hackeou sua conta, descobriu sua senha, sei lá. Phishing, alguma forma de hacking. Pra quem você vai quando isso acontece? Aí você pode falar, você não pode ir pra polícia, porque basicamente é um joguinho online. Eles vão rir da sua cara. Então o grande ponto é que você tem uma commodity que tem valor de mercado e que ela não tem um amparo legal pra ela, né? Isso aconteceu, por exemplo, num jogo chamado Red Moon. Então tem um jogo chamado Red Moon. Vou deixar aqui. Na China. O que aconteceu? Aconteceu basicamente isso. O que eu vou falar que era 5k em dólares, pra, assim, ser um valor aproximado. Tinha um item no Red Moon. Um cara hackeou ele, pegou é tipo uma espada que ele tinha. E o cara foi na polícia. Só que aí como que ele reporta isso, né? Porque ele não foi contra o cara, porque o cara não sabia quem fez isso. Ele foi contra a empresa do Red Moon. Então ele foi pra empresa do jogo chinês, por sinal, só tinha na China, que eu, se eu não me engano. E ele foi nos órgãos do governo, processou a empresa, e a empresa teve que restituir o dinheiro, se não me engano. Porque não queria mais o item, o cara, né? Eu acho que o dinheiro equivalente, o negócio. Não foi o item que foi restituído, tá?
Acho que foi em dinheiro mesmo. Aí você pode falar, mas. Pô, mas esse item não existe, ele é virtual. E todos esses jogos têm uma coisa chamada. Daqui é muito importante, tá? EULA. Deixa eu ter que trocar de cor aqui já. Tem duas coisas extremamente importantes. Do ponto de vista legal aqui. Essas são coisas que você tem que decorar, por exemplo. A primeira delas, deixa eu colocar em verde aqui. É a EULA. Que é End User License Agreement. Então, a EULA. Então, esse é tipo um documento associado ao jogo em relação a uma coisa que você está assinando, entre aspas, quando você vai fazer a conta. E a TOS, que é o Terms of Service. Terms of Service. Esses dois pontos são importantes aqui. Então, quando você faz login no jogo, tudo que tem ali é um uso de licença. Ou seja, se eles decidirem deletar sua conta e você gastou 50k nisso, 50 mil, você tem 50 mil em valor ali, você podia vender legalmente, por exemplo, no Tibia, por 50 mil aquela conta. É bastante dinheiro? Tipo, isso dá pra comprar. Cara, tem conta no Tibia que vale uma entrada pra uma casa. Você compra um carro inteiro. Então a gente tá falando de dinheiro substancial aqui. Então, como é uma licença, eles podem terminar sua conta quando eles quiserem. Se você, entre aspas, violar as regras deles, até de forma subjetiva, eles mesmo que fazem o que quer. Então, esse End User License Agreement é uma licença e o Terms of Service é o que você tem que aceitar para poderia tirar sua conta se você fazer alguma merda, né? Então, você xingou alguém de uma forma extremamente imoral, se tu roubou um personagem de alguém, fez hooking no Tibia de alguém e foi descoberto que foi você, né? Tem provas. Só que quem julga tudo isso daqui é a própria empresa, né? Os desenvolvedores. Alguém poderia facilmente implementar um sistema que tem um julgamento entre os próprios jogadores de coisas que acontecem ali, né? Seria mais eficiente. Ia delegar mais funções para os jogadores. Normalmente eles fazem isso com Game Masters, né? Que são GMs, né? Então você tem o GM, que meio que regula a questão ali. Só que isso daqui é ineficiente, porque no fim o cara pode fazer o que ele quiser no fim. É mais fácil que os jogadores sejam eleitos para fazer essas coisas. Mas aí no livro Uma Constituição para o Metaverso eu falo sobre isso com mais detalhes, né? Como você poderia ter um sistema que é melhor do que a EULA e o Terms of Service, em questão de lidar com problemas dentro do contexto do jogo, em que os próprios jogadores lidariam com esse problema, que não é muito difícil de implementar. O ponto de vista a questão do ponto de vista legal, a empresa teve que pagar pro cara na China, era uma empresa chinesa, e o cara morava na China, para restituição do item em dinheiro. Como que ele fez isso? A técnica legal usada aqui, como é uma relação de licença, no Brasil poderia ser usada mesmo, caso fosse necessário. Eles apelaram pro código do consumidor, chinês, né? Então, código consumidor. Isso aqui tem tudo no livro Uma Constituição para o Metaverso. E também Estrutura de Mundos Virtuais, eu falei sobre isso também. Que é outro livro que eu escrevi no tempo. Foi o primeiro, né? Mas é mais meia boca. Eu nem sabia de escola austríaca no Estrutura dos Mundos Virtuais. Então é um livro mais simples, né? Mas eu não vou mudar não, eu vou deixar do jeito que tá. Então, eles apelaram ao Código do Consumidor e eles viram que eles usaram a questão do ponto de vista legal assim, né? A empresa, ela não proveu a segurança necessária, foi um erro da empresa em relação ao item que estava sendo usado na licença, que ele foi extraviado, tendo um valor monetário dentro do jogo. Então esse extravio, segundo a defesa, né, nessa questão, foi a culpa foi da empresa. Ela, no seu software, cometeu uma falha de segurança. A culpa não foi do cara. Não foi o cara que deu a conta pro maluco, enfim. Tipo, a culpa foi da empresa. E aí ele conseguiu, usando. Tendo, por exemplo, na legislação brasileira, termos parecidos. Então você pode usar mesmo. No mesmo contexto, poderia usar a mesma coisa. Qual o problema? Por exemplo, um problema no Tibia, a Cipsoft. Ela é uma empresa alemã. Então a Cipsoft está na Alemanha. O que isso ocasiona? Os servidores. Pode até ter servidor aqui.
Só que ela talvez não tenha sede aqui. Aconteceu um caso legal em relação a Gator Sheets. Então vou colocar aqui para quem quiser só. Gator Sheets. Tem todo um. Tem online, você pode baixar de graça. O, o caso, né, legal sobre isso. Foi processado pela Bang e pela Riot Games. Riot Games também. Pela Riot, né, do League of Legends e creio que Valorant, se eu não me engano. Então o que aconteceu? Esses caras, eles fabricavam hacks pra vender ao redor do mundo. E, cara, eu já fiz um vídeo no canal sobre isso. Tem todo um mercado global de venda de hacks ao redor do mundo. Então tem gente que faz um dinheiro do caramba, assim. Só que eles tinham um servidor na Califórnia. Então eles foram processados na Califórnia, o que é conveniente pra Bang e pra Riot, porque além da Califórnia é, é bem bosta, né, a legislação lá. Nos Estados Unidos a legislação muda de estado para estado de forma significativa, o que é bom, mas na Califórnia a lei é meio torta, né? E aí eles tinham toda a vantagem ali pra destruir o Gator Cheats. Justamente, né? Os caras fizeram merda. Os caras tinham sede na Tailândia, um negócio assim. Tipo, um país nada a ver. Tinham também os caras na Alemanha, enfim. Mas o grande ponto é que eles conseguiram processar porque o servidor estava na Califórnia. Se não estivesse na Califórnia, se eles não tivessem servidor na Califórnia, eles não poderiam processar. Então, tem a questão de. Tem artigos que falam sobre isso, eu já citei no curso sobre economia sintética, sobre a noção de localidade, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque se você. Essa localidade, eu vou tirar essa. Ela pode ser um problema. Então, você tem a questão de localidade, em que isso, do ponto de vista legal, pode afetar um processo. Então, você não vai conseguir processar a pessoa, a empresa, devidamente, porque ela está na China. Eu processar alguém uma empresa na China é um trâmite muito maior do que alguém no Brasil, uma empresa no Brasil. Então, essa mesma coisa que aconteceu no Red Moon é mais difícil. Outro exemplo que aconteceu na vida real, obviamente. O Second Life. Está no The Office, por exemplo. Tinha casos no Second Life que valia mais de 50k dólares. Tem casa que valia mais de 150k. Enfim, Second Life tinha propriedades virtuais, não existe. Era sujeita a licença da EULA e do TOS, o End User License Agreement e o Terms of Service. Só que o grande ponto, por mais que tinha esse valor, ele está sujeito a licença da própria empresa. E a legislação de qualquer país, na Coreia do Sul é melhor, e na China, porque já lidaram com casos assim bastante. Como o caso do Red Moon. Na China, na Coreia também, do Sul também teve casos legais maiores sobre isso. E tem até uma legislação mais voltada para isso também. Porque lá o jogo é outro nível lá, né? Mas o grande ponto é que você tinha várias propriedades que tinham um valor monetário muito alto. E tinham leilões também de casas, né? O que aconteceu? Daqui é um caso famoso. É o mais famoso, né? Vários artigos citam isso daqui. Teve um leilão específico e um cara lá, eu não vou citar o nome dele necessariamente aqui, mas ele foi acusado pela empresa de usar tipo um macro para conseguir ganhar um leilão de uma casa no jogo. E ele foi banido por isso. Só que ele argumentou que não era o caso. Ele teve processo legal, o cara processou a empresa por conta disso. Só que entenda que esse processo, ele tá no contexto da EULA, você assinou a EULA. O grande ponto, tu leu a EULA? Tu leu o Terms of Service? Quantos players que leram a EULA, são contratos, e o Terms of Service antes de fazer o login? Cara, acho que só o advogado e talvez os desenvolvedores leram. Os desenvolvedores talvez nem tudo. Enfim, os advogados contratados ali que fizeram a EULA, porque é feito por advogado, né? Sabem o que tá ali mesmo. Só que tem umas EULA, cara, que é loucura, mas tem uma tese de doutorado do Palca, que eu deixei na descrição também, que eu deixei também na descrição do curso sobre economia sintéticas. Muito bom, por sinal. E ele fala sobre essa questão de como, por exemplo, a EULA e a TOS do Angry Birds, por exemplo,
Era loucura, mano. Era uns bagulho, nada a ver. Tipo, é um negócio de louco. Tipo, totalmente. Do ponto de vista contratual, legal. É, tipo, extremamente abusivo. Tipo, no nível que é inaceitável o contrato. Se o contrato ele for extremamente abusivo do ponto de vista óbvio, tipo. Tipo, você assinou, né? Mas. Por exemplo, tem um caso legal famoso nos Estados Unidos que o cara vendeu a casa por $1, mas ele tava bêbado. Isso no século XIX, alguma coisa assim. Ou século XVIII. Eu não lembro exatamente quando. Mas o cara vendeu a casa por $1, mais ou menos isso. Tava bêbado. Aí o cara fez ele assinar o contrato de venda da casa dele por $1. E era a assinatura dele mesmo, né? O cara bêbado conseguiu escrever a assinatura. Porém, do ponto de vista jurídico, foi. Eu não vou lembrar o nome do caso agora, tá? Mas é um caso famoso. Do ponto de vista jurídico, isso daqui foi negado. Porque ele não estava na sua sã consciência. Tava bêbado, né? Pra fazer essa decisão. Se o cara pode vender por $1, mas nesse caso ele não estava consciente. A mens rea dele, a intenção dele não existia porque ele estava inconsciente. Consciente não, não estava no seu maior juízo, né? Aí, alguns casos você pode, às vezes, relevar, aqui é um caso extremo, né? Então, obviamente, ele não estava no juízo. Então, de repente, um empresário faz uma merda porque ele tava, sei lá, psicologicamente abalado, sei lá, mas aí é outra coisa. Aqui foi realmente um caso maluco, né? O cara não venderia a casa por esse valor. Na Eolo também, você pode ter casos que ela é tão abusiva que ela pode ser, num debate legal, vista como invalidada, né? Então, assinou, mas primeiro, ninguém leu essa merda, e segundo, ela foi, do ponto de vista contratual, abusiva a níveis de ser quase uma fraude, né? Do meu ponto de vista, por exemplo, na Eula, quando ela permite que a empresa delete, não o servidor, porque se a empresa falir, ela tem que deletar o servidor, mas delete a sua conta sem motivos realmente claros, né? É um problema, porque às vezes tu investiu, por exemplo, no personagem, sei lá, vamos supor que você investiu R$ 20.000. Tu tem que ter uma razão muito boa pra R$ 20.000 não poder ser usado mais. Então, então, nesse caso do Second Life, eu não lembro se o cara ganhou o caso, mas o grande ponto é que teve uma questão de uma, uma deleção que não necessariamente foi justa, né? E você tem realmente o capital alocado ali. Então você tem a noção de, entre aspas, propriedade nesse contexto. Que segue a mesma lógica, não de lock talvez, porque são os desenvolvedores que fizeram todo misturar o trabalho com a terra para fazer o servidor. Então é uma licença no fim. Mas a sua, entre aspas, produção nesse contexto e a alocação de recursos ali, ela, sendo substancial, ela tem que ter um amparo legal, né? Então se você coloca 50k num personagem e tu é deletado em uma semana, sem motivo, nós temos um problema, né? Porque 50k não é R$ 2, né? Como era antigamente. Tipo, no preço de coisas em relação a jogos. Entre aspas, né? Porque sempre foi caro. Mas o grande ponto é que você tem toda uma história associada a esse contexto de evolução de RPGs, que eu não vou entrar aqui, talvez em outro curso. Eu tô preparando para escrever um curso sobre economia em jogos, só sobre isso. A história da economia em jogos. E, por exemplo, por que o 3DO falhou economicamente? Porque tudo aqui são empresas super grandes, né? Tô falando de Nintendo, de Microsoft, no Xbox, por exemplo. Tô falando de empresas enormes, Sony, que falharam em relação a investimentos, como a empresa do 3DO. Tem várias razões por que o 3DO falhou. O Dreamcast, por exemplo, muito conhecido por ter bom em RPG, PS1 também, que são relevantes posteriormente para online, né? Por exemplo, o Phantasy Star Online, um jogo online que teve origem no single player. O grande ponto é que você tem uma origem aqui, que depois foi para PC, mas também tem online no console, e que tem toda essa questão associada, né? O Second Life foi para PC, por exemplo, e o Red Moon também. Mas tem toda essa questão associada o direito das pessoas em relação à propriedade digital ali. Porque não é só agora para, por exemplo, terra digital como no Second Life. Mas você tem, por exemplo, The Crew, por exemplo. Então, The Crew. Então lá. Aqui já acabou. Esse daqui é o exemplo clássico em direito digital. Em jogos, tá?
que aconteceu no Dirk Crew se você não tá numa bolha, né? Se você gosta do tema e não sabe sobre isso, tem que saber. Tinha um servidor, né, associado ao The Crew. Você pagava pra jogar o jogo, não é de graça. Porque uma coisa é você fechar um jogo de graça, embora tenha os seus problemas, mas era pago o jogo, era de carro. E os caras falaram, a gente decidiu que não vai ter mais o jogo. Tu não pode mais baixar o jogo, mesmo que você compre. Tenha comprado, sei lá, 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Isso levanta vários jogos que eles não vão ser mais jogáveis, porque antigamente, né, nessa época aqui, era só mídia física. Tu tem a fita de SNES, ela continua pegando, você tem até o infinito e além. Você tem o CD lá do Sega Saturno, o CD não, perdão, a fita do Sega Saturno, depois do Sega CD, tu vai ter até o infinito e além. O original, né? Pra colecionadores é importante. Agora, o grande problema, como por exemplo, você vai pro PS4, PS5, etc., que a mídia, por exemplo, eu não uso mídia física há anos já, em console. Eu prefiro a mídia, tipo, eu pra mim comprar um CD é algo abominável, né, pra mim. Se eu puder ter online. Porém, eu tenho que reconhecer que, não, por exemplo, no contexto de retro games, não, tá? Tô falando no contexto de jogos recentes. Tipo, um jogo lançou ontem e eu comprar a mídia física. Pra mim não é tão interessante. Preferências temporais, né? E subjetivas. Lembra da teoria austríaca que a gente já viu anteriormente. Mas o grande ponto é quando um jogo não pode ter mais acesso, tu tem uma noção de licença. Qual que é o argumento da empresa? Você tinha acesso a uma licença, e essa licença pode expirar. Tu, ao comprar o jogo, aceitou a licença. Então você não pode falar nada. Só que o problema, do ponto de vista legal, isso é justo com o mercado que é bilionário atualmente e que já é, tipo, cara, Nintendo é uma das maiores empresas do Japão desde o século passado. Sony, só Big Techs estão nesse mercado hoje em dia. Assim, tem os jogos indies e tal, mas os grandes AAAs são grandes empresas que investem nessa questão, né? Empresas públicas, capital aberto. Empresas que a gente tá falando de bilhões e bilhões de dólares. Então, não é algo simples, né, esse mercado. Tipo, ele é um mercado que, se você for ver, por exemplo, ler a Edge, por exemplo, que é uma revista de games muito famosa, tu vai ver que é tudo economia, cara. Tudo economia. Chips, memória, um monte de coisa, hardware, é tudo economia nesse tema. Se você quiser entender mesmo sobre o mercado de games, tu tem que entender economia. É possível você entender, ter direito, né? Por exemplo, pirataria na época da Nintendo de ouro. Tem que entender direito. Emular é algo permissível do ponto de vista legal, de direito natural. São temas que a gente pode explorar aqui em direito digital. Só que o grande ponto desse The Crew é que tem jogos que você não vai ter mais acesso. E a questão é, isso é justo? Alguém paga por algo, mas não tem algo pra sempre? Então daqui a 20 anos eu não vou ter mais 100 jogos que eu comprei, que valem aí, sei lá, dependendo, se for da Nintendo aí, cara, eu tava vendo, por exemplo, os preços da Nintendo, por exemplo. Então vou colocar aqui Nintendo. Aqui minha caneta já foi. Eu preciso de uma Intus, né? Aí eu vou fazer as aulas só na mesa digitalizadora, não no PC, né? Eu vou parar de dar nessa lousa, né? Mas enfim. O grande ponto é que você vai ter alguns jogos. Deixa eu deixar assim. Que você vai ter, por exemplo, vamos supor que eu comprei 20 anos. Há 20 anos atrás, ele é online, então você tem que baixar online. E eles cortam esse acesso. Então eles cortam esse acesso. Então eu tenho, vamos supor que eu investi 20k neles, ao todo. Todos os jogos que eu tenho na minha coisa. Basicamente, tu vai perder tudo. Então, a tendência no futuro talvez seja uma visão mais voltada, principalmente pra PC, talvez mídia física, né? Mas, ou pirataria. Não pra PC, não necessariamente que PC é mídia física, é só mídia digital, na verdade. Mas pra console, as pessoas talvez vão visar uma questão de tipo,
Eu quero ter o jogo, mas eu quero ter pra sempre. Embora tenha uma depreciação no próprio CD, então tem uma questão na relação com isso. Mas a questão é o que significa aí o aleatório? Tudo gira em direito digital de jogos dentro desses dois tipos de contrato: Terms of Service e o End User License Agreement, que é uma licença. Então tá no contexto da teoria legal de licenças, né? Então tu vê a legislação brasileira sobre licenças no Código do Consumidor, é isso que você vai usar em relação a processos associados a esse tema. Os jogos também são fabricados no contexto de licença. Então são empresas que licenciam outras empresas e desenvolvedores para fazer jogos no PS4, PS3, enfim. Desde o Atari, desde a época do Atari, você tinha licenças concedidas para empresas fazerem jogos ali. Tem um pagamento e tal, você pega o kit de desenvolvimento, você paga por isso e tal. Então todos os jogos são feitos por licença também. Então você tem uma licença dupla. Tem uma licença com a desenvolvedor do console, você tem uma licença associada à jogabilidade do jogo de surf online. E essas duas coisas, elas estão, do ponto de vista legal, são o que vão permitir isso daqui. E você tá falando sobre direito internacional, né? Porque uma empresa dos Estados Unidos faz isso, por exemplo. Eu do Brasil vou poder processar lá ela por conta disso. Então, isso é custoso. Às vezes você tem que apelar a tribunal internacional. Tu paga mais, aí não vai valer a pena. Enfim, toda essa questão de jurisdição, né? Nesse contexto. Então, é um tema muito complexo, porque envolve legislação de vários países. Então, no fim, é mais fácil tu processar uma empresa por fazer merda no seu próprio país. Mas o grande ponto é que direito digital é um tema extremamente importante em games, extremamente amplo, já existe há muito tempo e cada vez mais tem evoluído, né? Principalmente na China e na Coreia do Sul. E eu creio que a legislação poderia ser aplicada mais nesse contexto, talvez até na parte de licença da legislação, para lidar com problemas de propriedade digital. Então, se você for para NFT também, você vai para a mesma fita, para não ser propriedade digital nesse contexto, de tokens não fungíveis, também aplicado em jogos online, que também usam nesse contexto, com valores monetários altos, né? Então, um grande ponto por exemplo, jogos play to earn, que você ganha cripto ao jogar, a maioria é fraude, mas alguns talvez funcione. Mas o grande ponto é que é, é importante entender isso, para entender os aspectos legais dentro desse contexto de MMORPGs e jogos no geral. Então, tudo gira em torno de licenças, né? Se você entendeu isso, eu creio que esse vídeo já foi útil pra você. Tipo, já entendeu a parte mais importante. Tudo gira em torno de licenças. E se elas são contratualmente legais ou não.